nós te louvamos essa noite, porque esse dia chegou na nossa vida, porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe em segurança, porque o Senhor nos guardou, porque poderíamos estar em vários lugares nessa noite, mas nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações. Então, Deus, aquilo que o Senhor planejou para cada vida aqui, para cada um de nós, que o Senhor possa fazer se cumprir. Que todos os seus sonhos, os seus projetos, que todos os desejos, Senhor, para essa noite se realizem nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja guardando nessa noite os nossos corações, as nossas mentes, que possamos estar voltados para ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por todos os teus benefícios, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus fiel. Por isso, em nome de Jesus, aqui estamos prontos para te ouvir. Fala conosco, Deus. Amém. Bem, queria cumprimentar os visitantes, né? Vocês sejam bem-vindos nesse lugar. Essa é a casa do seu Pai, do seu Deus. Estará sempre aberta para você e que você seja sempre bem-vindo. Você sempre estará bem-vindo nesse lugar, amém, gente? Abre a tua Bíblia no livro de Jonas. Jonas. Depois de Obadias, antes de Miqueias, ajudou bastante, né? Todo mundo lá? Quem achou de amém, quem não achou de socorro? Olha, tem socorro aí. Tem negócio no começo da Bíblia chamado índice. Dá uma olhadinha de índice. Mais fácil. Não, de jeito nenhum. Amém? Chegou, Gustavo? Não vai pegar a gente meio caminho. Pode ir? Vamos lá então. Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo de Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobrevive este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobrevive este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Que povo é o teu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha contado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e se engrossa cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens
remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Queridos, no versículo 1, rapaz, esses dias tem feito um calor, até que hoje não está tanto não, mas aí a gente estava ali debaixo, eu e Júlia, nos últimos 2 ou 3 cultos mais ou menos, e quando essa água subia, aquele negócio escorrendo aqui, suando, gente, que aguinha geladinha, maravilha, né? E hoje não está tão quente assim, mas eu vou beber, tá, Ivanete? No versículo 1, Deus dá uma direção para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus dá uma ordem clara e objetiva para Jonas: levanta-te e vai. E Jonas obedeceu 50%. Ele levantou, mas fugiu. Os outros 50% ele desobedeceu. Só que Deus não é Deus de 10, 15, 20, 25, 50 e até mesmo 99,9% de obediência. Deus é Deus de 100%. Amém, queridos? Não adianta a gente fazer as coisas até um ponto muito bem, daí em diante a gente começar a vacilar. Porque Deus, ele é um Deus completo. Ele não faz nada pela metade. E também não vai cobrar nada pela metade. Ele vai cobrar por inteiro. Amém? O que pode levar alguém que recebe uma direção clara, objetiva, uma direção de Deus, para fazer alguma coisa e fazer totalmente ou parcialmente aquilo que Deus mandou? Fez diferente do que Deus mandou. O que pode fazer? Jonas era profeta em Israel. E o temor de Jonas era que, pregando a cidade de Nínive, aquelas pessoas se arrependessem. E ele estava inconformado com tanta malícia, com tanta coisa feia, errada, com tanto pecado que aquele povo praticava. E ele temia que, se ele falasse, aquele povo podia se arrepender. Jonas deixou de ser profeta, largou a seara e foi para o tribunal. Quis ser juiz e tentou fugir de Deus. Por quê? Eu fico imaginando que Jonas talvez pensasse assim: não, se um dia Deus tirar férias, eu sou um cara certinho, posso até cobrir as férias de Deus.
sem misericórdia nenhuma. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Misericórdia de nós. Na verdade, o que Jonas estava temendo era dividir a salvação de Israel com outro povo. Parece até muitas igrejas hoje em dia preocupadas em edificar o seu próprio reino. Vamos ampliar, vamos crescer, vamos fazer, vamos acontecer o seu próprio reino. E muitas vezes se esquece do reino de Deus. Vivendo para si, esquecendo de viver para o Senhor. Jonas pensou no que era bom para ele, no que ele julgava correto, no que ele julgava certo. É assim que ele estava pensando. Talvez pareça como alguns de nós, talvez todos, preocupados em edificar o nosso próprio reino. Porque eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho objetivos, eu tenho desejos, e eu vou lutar com eles dentes por isso. Eu vou largar o que for preciso para viver, para edificar o meu reino, a minha vida. E muitas vezes escolhemos fazer as nossas vontades, aquilo que a gente deseja, deixamos a vontade de Deus de lado. E ainda negamos, mas, poxa, eu não tenho feito as coisas para Deus, mas porque eu tenho estado muito ocupado. E Deus tem me prosperado. Sinal que Deus está comigo, não é? Nem sempre, querido. Nem sempre. Gênesis 3, capítulo 8. Não precisa abrir lá, se você não quiser. Se quiser, pode ir. Será que toda vez que a gente prospera, é sinal? Prospera não, né? Toda vez que a gente consegue as coisas, é sinal de prosperidade? É sinal que Deus está satisfeito com a gente? A Bíblia diz que é para a gente não invejar e não querer aquilo que as pessoas conseguem, seja da forma que for. Mas para a gente não invejar isso, não querer, não desejar isso, não querer o que é dos outros. Por que será, queridos? Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia. Quando? E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus havia dado uma ordem para Adão que ele não podia mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: se você mexer nisso aí, você vai morrer, Adão. Não mexe, não toca nisso aí. E a gente sabe que Adão foi lá e fez aquilo tudo, fez o que ele devia fazer. E o que me chamou a atenção nesse versículo foi que às vezes a gente fica pensando assim: não, se eu estiver errando, o Espírito Santo ele vai falar comigo, ele fala, né? Ele avisa para a gente: não vai por aí, não faz isso, porque ele testifica a palavra do Senhor. Mas a gente fica achando que Deus vai descer do céu e alguma coisa vai acontecer sobrenatural para não deixar a gente errar, para não deixar a gente pecar, não deixar a gente fazer aquilo ali que a gente sabe que desagrada o Senhor. E eu fiquei lendo esse versículo e eu achei muito interessante que Deus deu uma direção para Adão: não mexa naquilo ali, não toque naquilo ali. E na hora que Adão foi tocar na árvore, na hora que ela foi lá tocar na árvore, Deus podia descer do céu, querido, e dizer: Adão, eu não falei para você que não podia mexer nesse negócio? Não toca aí, meu filho, não faz isso, porque você vai morrer. Mas Deus já havia dado uma direção. O que isso quer dizer para mim e para você?
que Deus não vai mudar a programação dele, não vai mudar os seus planos, se nós quisermos errar. O que tiver que acontecer, vai acontecer, porque nós fazemos as nossas escolhas. Mas eu tenho prosperado, Senhor. Eu não estou indo à igreja, eu não estou gastando dízimo, eu não estou mais ofertando, eu não estou fazendo nada do Senhor, mas eu tenho prosperado. Que não é uma profecia, mas a sua hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Uma hora, que é a hora de Deus, não é minha nem a sua, Deus vai vir na viração do dia conversar conosco. Adão não morreu. Pelo contrário, continuou comendo, continuou bebendo, tinha onde dormir, agora tinha até roupa. Não tinha roupa antes, não precisava, né? O pecado de Adão ganhou até alguma coisa, ganhou roupas. Mas ele perdeu o mais importante, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Ele perdeu um amigo que todo dia, na viração do dia, vinha conversar com ele. Todos os dias, Deus fazia isso. E aí, amigo, vamos conversar? Consegue imaginar Adão no jardim, Deus jogando os braços para o seu nome de Adão? E aí, como é que foi o seu dia? Como se não soubesse, né? Mas, ali, papeando com Adão, talvez dando conselhos. Todos os dias tinha isso. Adão não morreu fisicamente, mas espiritualmente o relacionamento foi cortado com o Senhor. Perdeu o que tinha de mais importante. Muitas vezes a gente confunde prosperidade com riquezas. Nem todo mundo que é rico é próspero. Às vezes a pessoa tem tanto dinheiro que não sabe onde colocar, mas vive uma infelicidade. Não tem paz, é preso, fica na dúvida se os amigos são amigos realmente. A prosperidade de Deus abrange alma, corpo e espírito. Eu não posso estar ficando rico e achar que estou próspero. Não, eu só estou ficando rico. Mas a prosperidade de Deus vai preencher a tua vida. Amém? Será que acontece quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade? Eu achei tremendo aquele versículo que o Guilherme leu, Romanos 12, que eu já li umas 200.000 vezes, sei lá quantas vezes eu li aquele versículo, e nunca prestei atenção numa coisa que ele falou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável é a mesma coisa que perfeito? Nada a ver, né? Às vezes eu estou andando na rua com o Caleb e ele tem mania assim, se alguém falar com ele, se ele não conhecer, ele não fala com a pessoa, ele acha que ele só pode falar com quem ele conhece. E às vezes ele até fala assim, mas eu nunca fui na casa dele. Eu falei, meu filho, mas não é assim, as pessoas cumprimentam a gente cumprimenta também. É por educação. E às vezes também a gente está andando na rua e quer passar em algum lugar, e aí ele fala, sai. Eu falei, filho, não é sai, você tem que pedir licença. E é muito engraçado, porque aí na próxima pessoa, ele fala assim, me dá licença, já vem cá, me dá licença. Aí a pessoa olha para trás, acha bonitinho, que bonitinho, a criança não sai do carro, que legal, né? E aí, eu olho para aquilo e falo assim, caramba, que legal, mesmo sabendo que é um reflexo daquilo que eu falei com ele, acabei de falar. Mas foi agradável para mim. É ótimo ver o seu filho fazendo a coisa certa. Não quer dizer que ele não é, mas é agradável. E assim tem que ser
nosso sacrifício vivo para o Senhor, agradável. Para quê? Para que então possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo, recebemos e entendemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Jesus tinha vontades próprias, querido. Ele orou lá, né? Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele orou. Quando a nossa vontade vai contra a vontade de Deus, e muitas vezes vai, como é que isso pode acontecer? No seu casamento, eu estou com vontade de matar aquela mulher. Hoje eu acabo com ele. A gente tem vontade, querido. Mas o que a palavra de Deus diz? Eu não aguento mais, ela está pisando muito na bola, ele está pisando muito na bola, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. E o que Deus diz sobre casamento? Hoje a gente estava com os amigos e a gente estava conversando e eu falei que como todo fabricante, quando você compra qualquer coisa dentro da caixinha, vem o produto que você comprou e um livrinho chamado manual. E aí você ali vai dizer como usar aquilo ali. Muitas vezes a gente não lê exatamente como, ele vai do nosso jeito, vai futucando para descobrir como é que funciona, né? Mas se acontecer qualquer probleminha ali, você tiver que buscar os seus direitos e querer, não, alguém mexeu aqui errado esse negócio aqui, futucou onde não devia, é por isso que está acontecendo isso aí. E Deus não é diferente. Como fabricante, criou o homem e deixou o manual. O manual de Deus para a nossa vida. Aqui tem tudo que a gente precisa para viver e para funcionar como Deus deseja. Seja no casamento, seja no trabalho, seja onde for na sua vida. Deus tem direção. O que eu preciso fazer é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Quando eu estou com vontade de esganar a minha esposa, eu dou um beijinho e falo, eu te amo tanto, querida. É melhor esperar um pouquinho. Querida. Espera um pouquinho, vai no quarto, respira. Não, se tranca no banheiro, né? Se tranca. E depois você vai lá e faz isso. Verdade, amor? Quando eu me trancar no banheiro, eu não tenho tudo. Deixa quieto lá, porque você sabe. Talvez você fique pensando, mas eu não concordo, minha mãe falou assim comigo, ela está errada, não entende nada, ultrapassada, eu sou jovem, eu pensei das coisas. O manual de Deus nos ensina a ser filhos. Ensina pra gente como se portar diante dessa situação. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Deus é tremendo, né? Não diz assim, olha, se o seu pai for um cara muito bonzinho, se a sua mãe for 100%, honra. Se eles não cometerem erro nenhum, honra. Não diz isso, a Bíblia diz para a gente honrar. É incondicional, cara. Não tem restrições. Nada, nenhum apêndicezinho para dizer, peraí, tem alguma coisa aqui que me dá direito de não honrar. Não. Honra o teu pai e a tua mãe, independente do que eles sejam ou façam. Honre-os, porque são o seu pai e sua mãe. Amém? Mas como é que eu faço? Não estou aguentando mais. Essa mulher está me deixando louco. Sabe o que eu vou fazer? Vou largar, vou chutar o balde. Deixa pra lá. Abre tua Bíblia aí. Lá. Não é possível saber. Qual é? Lá. Marcos capítulo 10.
Vê se é isso aí, Luiz. Capítulo 10. Todo mundo lá? Amém. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além de Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando dele os fariseus, esses fariseus, perguntaram-lhe, tentando, né? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, quem vos mandou Moisés? Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Então está tranquilo, né? Mas Jesus respondeu assim, pela dureza do vosso coração vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eles chegaram para casa e começaram a interrogar, e não entenderam muito bem aquele negócio ali. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, no 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele disse-lhes, qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então o que acontece? Posso separar ou não posso separar? Não. Pode. Moisés deixou. Pode. Por causa da dureza do coração, pode. Por causa da dureza do coração, Moisés permitiu. Que beleza. Então. Mas Jesus quebrou o nosso coração de pedra e amoleceu ele para poder ministrar e trabalhar no nosso coração. Você só pode fazer o que Deus não está deixando se você não permitir que Deus trabalhe no teu coração. E aí, você não está só largando o Senhor. Mas ela me adulterou. Pecadora. Ela errou por adulterar. E você está errando por deixar. Deus não faz distinção de pecados. Não tem pecadinho nem pecadão. Então, querido, a vontade de Deus é soberana. A nossa vontade muda com uma facilidade tremenda. O que Deus escreveu, só o Novo Testamento, né, que ele deixou, Jesus deixou, há 2013 anos atrás. Vamos falar só desse tempo para cá. Serviu para lá, serviu até aqui e vai servir por quanto tempo mais a gente viver, ou até a gente tiver tudo por aí, até Jesus voltar. Porque a Bíblia é um livro atual. A Bíblia serve para ontem, para hoje e para amanhã. Mas pode ser só um livro. Pode ser só um livro. E como é que eu faço? Como é que eu faço? Quando eu tenho vontade de roubar um dinheirinho do meu patrão, trabalho no caixa, fácil pra caramba. Vou roubar algum produto, fazer um desvio de qualquer coisa. Submeta a sua vontade, à vontade do Senhor. Pergunta para o Senhor, Deus. O Duda que falou uma vez que ele viu um livro dos meus passos que Jesus faria, não foi isso? E eu falo que o autor dizia isso, né? Ele cansou de viver do jeito dele e ele passou a viver assim. Quando ele de fato, para dar um passo, ele pensava, o que Jesus faria? Então ele dava o passo dele, ia caminhando assim. Imagina se a gente vivesse desse jeito. A gente deixaria de fazer muitas coisas que a gente não deve fazer. Não é verdade? Qual é a vontade de Deus? Como que eu desejo que você se comporte, que você faça com aquelas pessoas que você acha que te traíram, que te fizeram o que deviam fazer com você?
O desejo de Deus, querido, é que haja arrependimento na nossa vida em todo momento. É que haja perdão em todo momento. Por que eu estou aqui hoje falando isso para você? Porque no domingo passado, a Bíblia diz, onde deu isso? João 12,46 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é a luz. O pastor pregou aqui no domingo sobre luz, e eu fiquei muito disposto a mudar muitas coisas na minha vida depois daquela palavra. E eu estava muito abalado assim, porque eu tinha perdido um amigo. No domingo a gente enterrou um amigo, né, lá em Portela. Foi assassinado lá no Ridouro. Eu estava assim, muito triste mesmo, mas aquela palavra veio assim no meu coração, cortando, sabe? E por alguns anos, como Jonas, no ventre da baleia, ficou só 3 dias, né? A minha estadia no ventre da baleia tem sido por um tempo bem maior do que de Jonas. Eu tenho vivido uma situação muito difícil na minha vida, onde muitas vezes eu pensei assim: se isso é igreja, eu não quero saber de igreja. Se isso é reino de Deus, eu desisto disso, eu abro mão disso. Só que eu pensava isso e estava vivendo exatamente isso. Estava desistindo. E aí quando eu vi aquela palavra, eu falei assim: não, chega. Eu preciso dar um basta nisso. E foi muito engraçado, porque no caminho eu falei com o Júlio: eu preciso fazer uma coisa, eu tenho que fazer agora. Não, não está no seu dia não. Já tinha falado para ela que era, né? Não está no seu dia não. Eu falei: não, se eu deixar para amanhã, eu não vou fazer. Eu preciso fazer hoje. E aí eu procurei algumas pessoas que eu precisava falar alguma coisa, e eu falei: não, a situação está assim, isso está errado, isso não está certo, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é assim. E a gente precisa resolver essa situação. Não dá para resolver desse jeito. A gente fica com diferenças com nossos irmãos, a gente tem que ir com isso com nossos irmãos, a gente vai vivendo a vida, fazendo a obra de Deus. Eu prego, eu canto, eu toco no louvor, eu toco na pracinha. E vamos fazendo a obra do Senhor. Mas a palavra de Deus é clara, querido. Ela diz que um dia nós chegaremos diante do Senhor, falando: Senhor, Senhor, e ele vai fazer: aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Mas eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz e aconteci, Senhor. Eu não te conhecia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara. Se eu não amo o irmão quem eu estou vendo, eu não posso jamais dizer que eu amo o Senhor. Se eu tenho qualquer coisa com a Jaque, eu preciso resolver com ela. Acho que o Silas Malafaia que disse isso, né? Mas, até equivocadamente um pouco, ele fala até o que na verdade não é. Ele diz assim: não, resolve o teu irmão aqui, porque se está ruim aqui, imagina passar a eternidade com ele com esse problema. Ele só errou num ponto. E se tu resolver aqui, querido, se tiver qualquer picuinha, não vai ser bem na eternidade, lá no céu. Tu não vai nem lembrar desse probleminha lá. Isso aí vai ser nada perto. Então, queridos, a gente precisa resolver os nossos problemas. E qual é o problema? Ah, não, mas fulano diz que está tudo bem. A Bíblia diz que se o teu irmão tiver qualquer coisa contra você, espere que venha até você e resolve, não é isso? Não. Se tu sabe que ele tem, irmão, vai lá e resolve você. Não fique esperando ele querer resolver. E foi uma bênção para mim. Um dia antes do domingo passado, eu estava assistindo um filme, e aí o garoto ele estava lutando, e foi muito, muito maneiro isso, porque assim,
E ele tinha medo eu fui pela metade já, mas acho que ele tinha medo de lutar, medo de alguma coisa lá. E aí ele foi, machucou a perna, acho que a perna já estava quebrada já. E aí ele falou para o professor dele: você acha que eu tenho chance de ganhar? Ele falou: você teria chance de ganhar. Com certeza, teria. Aí ele falou assim: então eu quero ir lá, eu quero voltar e lutar. Mas você está debilitado. Ele disse: não é isso. Eu ainda tenho medo. E se eu não for lá lutar, eu vou sair daqui com esse medo. Mas se eu for lutar, independente do resultado, perdendo ou ganhando, o meu medo vai embora. A batalha que ele estava lutando era interna, não era contra alguém. E ele foi lá, lutou, e eu ganhei, você sabe, né? É claro que ele ganhou a luta. É claro. Mas, quando ele decidiu ir para lutar, ele já tinha vencido a maior batalha dele. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Vencer os nossos medos. Lutar contra tudo aquilo que pode nos impedir, nos parar mais aqui na frente e nos impedir de avançar com o Senhor. Amém? Fazer a vontade de Deus, querido. Deixar a nossa vontade de lado requer rendição. Como é que eu faço a vontade do Senhor na igreja? Na igreja eu chego e fecho o olho, adoro o Senhor. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, em espírito e em verdade. A Bíblia diz isso, né? Que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? E aí a gente chega aqui e fecha o olho, alguns conseguem, outros não, né? Mas a gente está aqui, né, na igreja, show de bola, é uma maravilha, fácil. Mas quando eu saio da igreja, me segura, Jesus, porque afinal de contas eu sou de carne e osso. Me segura. Essa é a tua vontade, tu me segura. Mas a vontade de Deus é que você permaneça na presença dele em adoração, aqui dentro, ali no pátio, depois do portão e aonde quer que a gente vá. Que eu esteja sempre na presença do Senhor. Amém? Porque não é fácil a gente se conscientizar. Quando resolvemos fazer a nossa vontade, aquilo que Deus escolheu para a gente não se cumpre, não acontece. Mas o nosso livre-arbítrio vai até determinado ponto. Quando eu decido fazer do meu jeito, eu continuo com o meu livre-arbítrio. Mas quando eu decido fazer do jeito de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Não dá mais para ser do meu jeito. Não dá mais para fazer as coisas de Deus do jeito que eu quero. Para fazer as coisas de Deus, tem que ser do jeito de Deus. E o que o Senhor quer que você faça nessa noite? O desejo de Deus é que a gente renuncie às nossas vontades. É que a gente faça como Jesus na cruz. É que a gente faça como Jonas quando foi cuspido no ventre do grande peixe. Deus, eu estava completamente equivocado, foi o que Jesus falou. Deus, eu estava errado. Eu estava querendo fazer do meu jeito. Mas a Bíblia diz que Jonas saiu dali, foi para Nínive e pregou. Aquele povo caiu em arrependimento. Um rei que não conhecia Jesus, que não conhecia Deus, conhecia os seus próprios deuses. Mas quando reconheceu o seu pecado, a Bíblia é clara quando diz isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu virei e sararei a sua terra. É o que Deus quer fazer conosco nessa noite, querido. Ele quer sarar a nossa terra, mas para isso, eu e você precisamos render, nos prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, chega, eu não quero mais fazer do meu jeito, chega de mudar da minha própria força, eu não consigo mudar ele, eu não consigo mudar ela, não dá para eu fazer isso. Mas Deus pode ministrar e trabalhar em
O Senhor quer mudar a nossa sorte. Jesus já morreu na cruz para mudar a nossa sorte. Fique de pé. E se você está nessa noite aqui, cansado de lutar, cansado de tentar mudar as situações da sua vida, cansado de tentar fazer as coisas do teu jeito, sai do teu lugar. Em forma de rendição, vem aqui à frente para Deus. Não dá mais pra mim. Chega de tentar fazer a coisa do meu jeito. Chega de tentar fazer isso. Eu não quero. Não dá mais para mim. Se renda diante do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque da quinta-feira eu fiz isso aqui com o Senhor. Chegou um momento da minha vida que eu falei, não dá mais para viver desse jeito. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu quero sempre ir para a igreja. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser um praticante da palavra. Eu lembro quando isso atinge meu coração, isso era tudo para mim. E por muito tempo, por causa dessas trevas que João 2,46 dizendo aqui, estavam tão grandes sobre a minha vida, tão grandes no meu coração, que eu não conseguia ver a luz do Senhor. Mas graças a Deus, esse dia chegou na minha vida. E não importa o resultado, como aquele menino disse. Não importa o resultado, não importa o que eu fazer com você. Nunca nada vai ser como antes. A Bíblia diz que a gente já tem novidade de vida aqui dentro. Não dá pra gente viver pensando que vai ser como amanhã, igual ontem. Não vai ser igual ontem. Porque Deus quer que nós andemos em novidade de vida. Esse é o desejo do Senhor. Então se renda diante do Senhor e diz para Ele agora. Diz para Ele aquilo que está no teu coração. Não perde essa chance não. Não perde essa chance. Talvez essa seja a última chance da tua vida.
E aí, botamos uma boiazinha, aquela boia que fica uma circularzinha, né? Que a criança entra ali e fica segurando. E eu fiquei olhando dentro da piscina, brincando e tudo mais, ele cheio de medo, pá. O tempo foi passando, ele foi acostumando. Já não estava mais só assim, já estava de costas, cheio. E aí, teve uma hora lá que a gente até ganhou umas roupinhas de bebê. E aí a menina falou assim: vira pra cá, chefe, a piscina ali, eu aqui. E Júlia com a menina atrás de mim: vira pra cá, olha essas roupinhas aqui. Tão bonitinhas, olha aqui. Eu falei: não posso olhar agora não, tem outra coisa que olhar, essas roupinhas olham em casa. Eu estava de olho em tarefa. Mas, quando ninguém estava olhando, nem eu na verdade estava olhando, porque quando eu vi a coisa que estava acontecendo, quando eu olhei, a boia estava aqui assim dele mais ou menos, e ele já estava reto na piscina, se debatendo. Aí eu saí correndo e ele já virou de ponta cabeça, afundou, e eu saí correndo, escorreguei na beirada da piscina, lá que eu fui mergulhar, e é horrível, né? Porque eu nunca pensei isso assim, né? Você vem pronto, vou dar calculando tudo, né? Quando eu escorreguei, o palco foi tudo por água abaixo, literalmente por água abaixo, mas eu já caí levantando ele. E aí quando eu saí da piscina, graças a Deus, estava tudo bem, ele engoliu até um pouquinho d'água, mas logo voltou para fora ali. E aí quando eu saí da piscina, o pessoal estava assim: o celular! Que eu já estava preparado já no começo do negócio, né? Já tinha tirado tudo do bolso, chave do carro, celular e tudo mais, mas no meio do negócio lá, o telefone, eu precisei falar com uma pessoa, e aí eu botei o telefone no bolso, sentei ali, estava longe da piscina, e aí quando eu falei o celular, a chave do carro, o celular, não estou sem chave, mas o celular estava no bolso. E aí, a Bruna deu várias dicas lá de como secar o celular e não estragar depois de molhado. Tenta esse negócio aí que às vezes dá certo. Mas, por que eu estou falando isso? Porque todo mundo, o celular, que negócio estava assim, mas eu não estava pensando em celular, né? E eu sou bem assim, caramba, cara, o celular, e agora o celular? Eu sou assim, né? Mas eu, em momento nenhum, em casa já, a Júlia falou assim: amor, você pensou que em momento nenhum eu pensei, puxa vida, estragou o celular. Sabe por quê? Porque o bem maior eu consegui salvar. Ele poderia estar morto, eu com o celular, ligando para as pessoas: olha, meu filho morreu. Consegue imaginar isso? Às vezes, a gente fica com os nossos conceitos, preconceitos e achismos, e nosso orgulho, ou qualquer coisa que nos impeça de nos aproximar do Senhor, que vamos distanciando do Senhor. Às vezes a gente tem isso, a gente não quer largar de jeito nenhum. Mas quando a gente se rege na presença do Senhor, quando a gente se entrega na presença do Senhor, o bem maior a gente está conseguindo. E a gente descobre que um celular, que um orgulho, que isso que a gente às vezes deixa aprisionar a gente, não é nada, só servia para nos prejudicar. Não é o caso do celular, mas quando a gente usa ele tudo bem. Às vezes usa tudo mal. Mas a gente tem que ter isso no nosso coração. Qual é o meu bem maior? Qual é o meu maior tesouro? Qual é a minha maior riqueza? Não é o Senhor? Então eu tenho que estar disposto a abrir mão de tudo, qualquer coisa, por esse bem. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos essa noite. Eu quero orar por essas pessoas que vieram à minha frente, por aquelas que não vieram, seja por vergonha ou por qualquer outro motivo, deixaram de vir aqui, mas queriam vir. Senhor, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, que o Senhor possa entrar na nossa vida, Deus, nos mostrando a tua vontade, revelando para cada um de nós o teu querer, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a andar de acordo com a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a olharmos, a queremos ler todos os dias esse manual que vai nos ensinar a caminhar, que vai nos ensinar, Senhor, a fazer a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, nós rendemos, entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Abrimos mão das nossas vontades
para viver as tuas. Queria que todo mundo fizesse uma oração comigo agora. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi que a tua vontade é melhor, é maior, é muito mais agradável do que a minha. E por isso, eu quero viver a tua vontade. Deus, muda o meu coração, muda o meu pensamento, muda as minhas atitudes. Ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor, não só como Salvador, mas como Senhor, possa tomar o controle, direcionando, me ensinando, ministrando em todas as situações o que fazer e como fazer. Deus, eu me entrego a Ti. E nessa noite, eu sou teu e Tu és meu. Amém.